e enviado. Faltando 10 minutinhos para o fim da mesa redonda, eu estarei postando a lista de frequência. Peço que assine para assim poder receber o certificado. Agora eu passo a palavra para o meu colega Gabriel, que vai se apresentar. Bom dia, gente. Como todos puderam ver, está gravando, comecei a gravar. Espero que tenha aparecido para todos. Bom, me chamo Gabriel, eu também sou estudante do curso de Psicologia, estou no segundo período aqui da UFPB. Iniciando a minha audiodescrição, eu sou um homem pardo, tenho cabelos pretos, curtos, faço uso de óculos, simples, preto, meus olhos são castanhos, estou usando uma camisa branca e atrás de mim tem uma parede da cor salmão. Falando um pouco sobre a mesa, né, de hoje, nós temos o prazer de receber Manuele Martins Farias Cavalcante, que é psicóloga escolar na Secretaria Municipal de Ingá, aqui na Paraíba. Tem especialização em Psicologia da Educação e Aprendizagem. É integrante da Comissão de Psicologia Escolar Educacional, CRP13, e é participante do curso de formação continuada de psicólogos escolares em contexto público aqui da UFPB. Também temos o prazer de receber Girlene Vieira Lopes, que é presidente da Comissão de Psicologia Escolar Educacional, é especialista em educação infantil, psicologia escolar e aprendizagem pela UFPB e participa do curso de formação continuada também da UFPB. Também temos o prazer de receber Laudicea Ramalho Dionísio, que é psicóloga escolar da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa e é participante do curso de formação continuada aqui da UFPB também. Bom, apresentada a mesa, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e que seja uma mesa muito produtiva. Passo a palavra para a proponente da mesa, mas antes gostaria de ressaltar que, como são 3 palestrantes, o tempo de apresentação de cada uma são de aproximadamente 20 minutos, para que no final haja um tempo médio de 30 minutos para questões, perguntas ou apontamentos que alguém queira fazer. Mas não se espantem, a gente vai avisando por aqui ou pelo chat mesmo, quando tiver dando tempo, certo? Eu passo agora e dou as boas-vindas em nome da comissão organizadora do evento e da UFPB. Bom dia a todos, né? Como já foi apresentado, a nossa mesa é intitulada como Formação Continuada de Suas Contribuições para a Prática Profissional de Psicólogos Escolares em situação de ensino emergencial. Então, a gente vai relatar, a gente vai trazer 3 relatos de práticas, né, de 3 profissionais que atuam em contextos diferentes. Então, vai vir a colega Girlene, posteriormente eu, a Emanuele, e logo após a colega Laudicea. Então, eu agora passo a palavra para a nossa colega Girlene, que vai fazer a audiodescrição dela e também vai iniciar os nossos trabalhos. Um bom dia para todos e para todas. Uma alegria imensa estar com vocês. Então, eu me chamo Girlene, sou presidente da Comissão de Psicologia Escolar Educacional do CRP13 Paraíba. Sou uma mulher parda, com cabelos e olhos castanhos e uso óculos. Estou na minha casa, aqui no fundo temos uma parede branca e fim da descrição. E vou iniciar a apresentação, vou pedir ao Gabriel, né, Gabriel, que você vai passar. Ok, só está no final. Muito bem, né? Então, nós trazemos esse tema, né, que é a formação continuada e suas contribuições para a prática profissional de psicólogos escolares em situação de ensino remoto, emergencial, e um tema específico, né, que foi trabalhado nessa ação com as professoras, que lá na frente eu vou falar um pouquinho para vocês, o lugar do afeto na formação continuada de professores sob o olhar da formação continuada, tá bom? Pode passar.
Então, né, o objetivo dessa ação justamente é apresentar e refletir um pouco de uma forma mais concreta, de uma forma mais científica, sobre as contribuições que a formação continuada trouxe para a prática profissional de psicólogas escolares em situação de ensino remoto. Os grandes desafios, né, que todas nós enfrentamos, mas tivemos esse objetivo. Pode passar, Gabriel. Então, né, diante de todos esses desafios e desse objetivo, eu trago um pouco para vocês do percurso histórico, né, vivido por mim enquanto psicóloga escolar. Então, no ano de 1996 foi a minha formação, né, eu fiz a formação em psicologia escolar especificamente, depois eu fui fazendo outras formações, mas a minha formação inicial foi em psicologia escolar. Eu já era professora, então tinha toda uma relação com a escola, tá? No mesmo ano, em 1996, eu já ingressei no setor de psicologia de uma escola pública estadual, uma escola conveniada, e foi a escola que eu fiz o estágio. Então, isso foi grandioso, foi muito bom para mim, né? Todo o estágio foi desenvolvido nessa escola e logo em seguida eu já ingressei como profissional. Então, tem um valor afetivo muito forte e simbólico. No ano de 2020 foi o ano que eu ingressei. Sim, nesse ano aí eu fundei o setor de psicologia escolar da escola, que não tinha, né? Em 2020 eu entrei no curso de formação continuada e eu queria dividir com vocês rapidamente uma coisa. Eu escutava muito, né, no relato das colegas, de que o curso de formação era um divisor de águas. Então, por exemplo, elas diziam sempre, eu sou uma profissional antes da formação continuada e sou uma profissional depois. Isso me deixava assim. A Manuela também dizia, né, essa questão toda, e eu ficava, meu Deus, acho que essas meninas tiveram uma formação muito difícil, deve ter sido muito ruim. Eu não conseguia entender esse sentido. Então, cá estou eu agora para dizer que a formação continuada foi um divisor de águas na minha vida profissional, gente, está sendo, né? Então, eu sou uma Girlene antes e agora, depois que eu entrei na formação continuada. Eu tive que registrar isso para vocês. E agora, 2021, cá estou eu participando, né, da formação continuada em psicologia escolar pela UFPB. Ok, pode passar. Esse percurso histórico tem um valor, né, muito importante, porque ele traz comigo também todo o embasamento que foi construído, né, a partir da formação para essa ação que foi desenvolvida, né? Então, a psicologia histórico-cultural de Vygotsky, a psicologia escolar crítica, né? E eu já conhecia Vygotsky da formação, e hoje o olhar é completamente diferente em função da atuação, né? Então, eu trago um pouco das referências técnicas dentro da ação que foi desenvolvida, trago Marima Araújo, que deu, assim, uma fortaleza para esse trabalho, Andrada, Souza e tantas outras, né? Tantos outros embasamentos que fundamentaram muito bem essa ação, tá? Então, vamos lá. Então, queria deixar aqui, pode passar, tá, Gabriel? Deixar isso para vocês, né? Que as ações que foram desenvolvidas foram baseadas na perspectiva institucional, relacional e preventiva. Nesta concepção de atuação em psicologia escolar crítica, o psicólogo deve atuar de forma que oportunize intervenções e potencialize trabalhos em equipe, né? Favorecendo que as mudanças de concepções deterministas sobre o desenvolvimento e aprendizagem, que cristalizam, né, de alguma forma, práticas pedagógicas e originam preconceitos, né? São formas de preconceito muito fortes e também a exclusão. Então, essa ação está muito fundamentada nessa questão.
Pode passar, né? Então, uma outra questão do referencial teórico que foi muito forte e significativo para a prática foi trabalhar com a escuta psicológica, né? Que não tem nada a ver com a escuta clínica, com o trabalho clínico, mas uma escuta que coloca o psicólogo em uma situação de ouvir, de compreender a singularidade das demandas. Mas isso é bem significativo, mas também de investigá-las, de questioná-las, buscando com lucidez gerir intersubjetividade presente nas relações. Isso é realmente muito forte, né? Pode passar, Gabriel. E aí a gente, dentro dessa ação, traz a referência de Souza em relação à presença do psicólogo escolar na formação continuada, a grande contribuição que o profissional, né, da psicologia escolar traz nesse momento da construção da formação continuada. Pode passar. E uma outra questão também muito forte que Souza traz é em relação à afetividade, né? A essa dimensão afetiva, ao ato de afetar no processo da relação pedagógica, da relação. Acho que ela caiu, né? Vamos esperar ver se ela volta rapidinho. Eu já avisei aqui a Ela já visualizou, ela está tentando retornar. Certo, obrigada, Manuela. Hoje, como o dia está bem nublado, eu acredito que esteja ocorrendo essa instabilidade. Ai, Né? gente, voltei, pelo amor de Deus. Eu voltei aqui no celular, mas tenho um computador sem câmera e eu fico nele, tá certo? Porque senão eu não enxergarei. Por favor, perdoe o tempo aí, viu, Gabriel? Não me corte. Tá certo. Pronto, deixa eu só colocar aqui o fone. Cadê, Gabriel? É outra Gabriel aqui na minha casa também. Pronto, entrei normal. Aí eu não vou ficar no celular. Pronto. Aí, só que nesse aqui não tem câmera, depois eu ligo, tá bom? Todo mundo me ouvindo? Tudo certo. Tinha que ser com emoção, hein? Então, né, eu estava justamente nessa parte, né, da dimensão da afetividade. Vocês vão entender essa fundamentação em relação ao que as professoras foram colocando, das necessidades dela, né? Então, esse referencial teórico me deu um suporte grande para o momento da ação, né, para fundamentar bem. Ok, Gabriel, pode passar aí. Então, né, o histórico da demanda e a justificativa. Por que dessa ação, né? Por que ela foi importante?
Então, a realidade da Covid-19, né, tudo que estava se passando naquele momento, em função de todas as mudanças, as aulas presenciais interrompidas, né, e as professoras da educação infantil e ensino fundamental sentiram muito a necessidade de refletir sobre suas inquietações, emoções, frente às atividades pedagógicas de forma remota. Elas tinham a necessidade de serem ouvidas, tá? Então, era o desejo delas, precisamos ser ouvidas em relação ao que nós estamos sentindo, porque nós não somos essencialmente pedagógicas, não estamos apenas para dar aulas. Existem questões que estão acontecendo dentro de nós também que precisam ser consideradas, né? E elas colocaram, né, que consideravam a dimensão afetiva no contexto pedagógico de extrema necessidade. Então, se nós entendemos que é importante a afetividade do professor na relação com a criança ou com o adolescente, então é necessário compreender também a necessidade da afetividade da escola, enquanto direção, enquanto coordenação pedagógica, em relação à dimensão afetiva do educador. Ok, pode passar. Então, os objetivos da ação foi possibilitar a equipe de professoras da educação infantil, do ensino fundamental de uma escola católica, da rede pública estadual de ensino na cidade de João Pessoa, reflexões acerca da atuação remota em função da pandemia da Covid-19. Também foi importante contribuir com o crescimento e desenvolvimento das professoras, de modo a possibilitar ressignificação e construção de outros modos de perceber a si mesmo, perceber o outro, na relação estabelecida com os alunos, com a família, com os colegas e com o conhecimento, tá? Pode passar, Gabriela. Muito bem, então, como eu já falei anteriormente, né, o público-alvo foram as professoras, tanto da educação infantil como do ensino fundamental dessa escola católica, tá bom? Qual foi a atividade que nós desenvolvemos? Reuniões, que nós chamamos de encontro remoto, e nomeamos de um espaço de vivência das emoções e dos afetos, com práticas promotoras de expressão e transformação. Utilizamos músicas, textos, vídeos, obras de arte, com o intuito de fazer circular sentidos que possibilitem a reflexão e mobilização das professoras, a mediação estética. O período de realização, né, e sistematização dessa ação, ela ocorreu 2 vezes por mês, então a cada quinzena, do mês de setembro até o mês de novembro, tá bom? E nós utilizamos a plataforma Google Meet para fazer esses encontros. Pode passar, Gabriel. E aí, nesses encontros, né, como estratégia, foi utilizada e se deu através do uso da materialidade mediadora, que são formas de manifestações artísticas empregadas como mediações para aproximações dos sentidos figurados pelos sujeitos em relação aos fenômenos investigados, tá? Pode passar. Então, né, nós trabalhamos, né, com materialidades artísticas e fizemos as cinco ações, né, sempre baseado em tudo aquilo que as professoras colocaram em função das suas necessidades, tá bom? Eu cito aqui, mas logo em seguida eu vou fazendo a descrição de como foi realizado. Por favor, Gabriel. Eu tenho quanto tempo, mais ou menos? Faltam 5 minutos, mas eu botei 3 minutos de acréscimo para... Não ouvi. Faltavam 5 minutos, mas eu botei mais 3 minutos. Okay. Já são 8. Então, né, na primeira ação, foi feita a escuta psicológica nesse primeiro encontro, de 2 horas de duração. E as professoras foram convidadas a expressarem suas emoções diante da mudança ocorrida em função da pandemia. Então, neste momento, diante de tudo isso, os relatos que elas trouxeram, que foram muito fortes e significativos, elas colocaram muito, que tiveram medo de perder a esperança.
tiveram ansiedade diante do novo, principalmente por serem expostos diante das famílias, o receio, né, de estar diante da tela e lá do outro lado estarem sendo avaliadas pelas famílias. Muita insegurança quanto à forma de comunicação, já que a escola não tinha nenhuma plataforma, né? Então, como fazer? Incerteza com relação à sobrevivência da escola em função dos poucos recursos. Aí já era um medo da escola fechar, né? Então, se não tinha recursos, como é que ia ficar, tá? Então, esse primeiro encontro, assim, gente, foi riquíssimo, né? O que elas trouxeram, elas traziam tudo isso muito envolvidas pela noção, professoras que choravam, né, diante de tudo que estavam vivendo. Ok, Gabriel, pode passar. Então, na ação 2, eu trouxe exatamente com intencionalidade esse momento diante daquilo que elas trouxeram, tá? Então, eu trouxe essa reflexão belíssima, com certeza vocês conhecem, né, de Paulo Freire, que é o texto Esperançar. E ele diz que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é apenas esperar. É apenas espera, né? Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás, é construir, é não desistir, é levar adiante, é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Eu mandei esse card 10 minutos antes da gente começar a nossa reunião. Então, elas já vieram imbuídas, né, dessa reflexão. E quando nós começamos, foi muito forte também, né? Ficou muito, muito, muito significativo para elas a possibilidade de não desistir, acreditar que tudo irá passar, ter a nossa rotina de volta, né? Mas essa volta seria do jeito que era antes, e a gente sabe que não voltou, né? E provavelmente não voltará a ser como era antes, mas de um outro modo. E muito importante e significativo que ficou foi de não esperar, né? Eita, tem um doguinho aqui latindo. Não esperar, né? Ir à luta e pensar assim que não estou sozinha. Estudar é construir, foi o pensamento que elas tiveram, que elas tinham que estudar de alguma forma, né? Para poder desenvolver esse trabalho. E confiar, apesar do medo. Ok, Gabriel, pode passar. Na terceira ação, eu trouxe uma colcha de retalhos, tá bom? Que é um texto lindo, belíssimo, belíssimo, de Cora Coralina, e ele traz um pouco dessa reflexão, né, do que a gente pode construir juntos, né, e juntas. E a minha ideia foi exatamente essa, né, com o papel filipinho que elas tinham em casa, que é colorido, que elas pudessem, né, ficar com um retalho, cada uma com o seu, e no final a gente pudesse construir na tela uma colcha, né, porque a reflexão traz muito significado, né, e aqui tem um recorte dizendo que em cada retalho uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana e mais completa. Né? Esse também foi um momento significativo e muito rico, porque elas acabaram levando, né? Aí seria a perspectiva do que elas poderiam levar para as crianças, né? Então, elas pensaram em força, em fé, em luz, criatividade, amor, esperança, olhar, cuidado, mas a gente ficou muito no trabalho da criatividade, né? Porque uma coisa que a gente já pensou muito sobre isso, não tem ser mais criativo do que o professor, né? E ali elas poderiam criar, mesmo diante do caos que estava vivendo, tá? Pode passar, Gabriel. Na ação 4, né, nós trabalhamos com a materialidade mediadora, essa obra de arte que retrata muito, muito a nossa festa típica de São João, tá? Eu trouxe com esse significado, com essa intencionalidade de que a gente pudesse manter essa esperança que elas colocaram no início, porque elas relataram muito que sentiam falta, né? Nunca vivemos isso, a gente nunca deixou de ter uma festa de São João. E esse momento realmente foi muito significativo. A imagem
trouxe muitos significados para cada uma delas. E essa frase, São João é vida que vamos viver, foi a perspectiva que o grupo construiu, né? São João é vida, então tem tudo a ver conosco, com a nossa raiz, é vida, é alegria, é força. E que vamos viver retrata justamente a questão da esperança, né? Foi demais, esse momento foi riquíssimo, muito, muito legal. Pode passar, Gabriel. Na quinta ação, nós trabalhamos esse texto também belíssimo de Rubem Alves, tá? E ele fala que o professor é o criador da alegria de pensar. Belíssimo, muito rico o texto. Nós refletimos de uma forma muito profunda, muito segura, sobre essa perspectiva, né, de que o professor promove essa alegria. E aí eles colocaram que, além da alegria de pensar, eles promovem e têm alegria de viver, de descobrir, de recomeçar, né? E de ser livre. Então, muito significativo esse momento vivido com elas. Pode passar, Gabriel. Então, gente, com isso tudo, né, que eu tive a oportunidade de viver, nós tivemos coletivamente a oportunidade de viver, fica a importância grande da formação continuada para a construção do pensamento crítico sobre a atuação do psicólogo no contexto escolar, né? Imensurável. Promoção de novas aprendizagens, tanto para a equipe de professoras, quanto para a coordenação pedagógica, e isso realmente foi a cereja do bolo, né? A equipe que elas tanto queriam, né, que estivesse junto, isso mesmo. Pode passar, Gabriel. E, assim, a consideração feita, né, pelas professoras que relataram ter se sentido profundamente acolhidas e respeitadas. Segundo elas, falar das emoções muitas vezes pode parecer uma tarefa muito difícil. Sentiram-se mais motivadas, sim, porém é renovador, né? E, através desse momento, sentiram-se mais motivadas para realizar as atividades de planejamento para os estudantes. Elas precisavam disso para a criatividade fluir, né? É como se tivesse um pouco travado. E a realização desta ação possibilitou, assim, especificamente para mim, um crescimento e um amadurecimento profissional, como também um aprofundamento teórico, tá? Então, é isso. Pode passar, Gabriel. Eu trouxe aqui, mas não vou fazer a leitura, porque eu sei que eu já passei de tempo, né? Pode passar. Eu trago um pouco das referências em seguida que foram utilizadas, tá? Para fundamentar essa ação que teve tanta importância para mim. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu não estou ouvindo, aí agora eu vou para o celular, tá certo? Que fica melhor, tá bom? Certo, muito obrigado, Girlene, foi uma ótima apresentação. Agora a gente vai para a apresentação de Emanuele, né? Certo, pode começar. Isso. Tu coloca os slides, por favor, Gabriel? Coloco, só um minutinho. Tá certo. Pronto, agora já está em ordem. Olá, eu sou a Emanuele Martins Farias Cavalcante, sou psicóloga escolar da Rede Municipal de Ingá. Sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, cabelos abaixo dos ombros, uso óculos de armação transparente, estou utilizando uma blusa roxa, atrás de mim tem uma parede branca e uma porta marrom, e hoje, como já foi relatado, estou aqui para trazer um relato de prática, né, em relação ao trabalho desenvolvido da forma remota, que foi impulsionado justamente pela formação continuada. Pode passar. Então, aqui eu vou apresentar e discutir um pouco sobre a importância que a formação continuada teve, né, para essa atuação nesse contexto de trabalho remoto emergencial. Pode passar, Gabriela.
Aqui eu trago um pouco do meu percurso histórico, até porque a gente sabe da importância, né, como o Girlene já colocou, como demarca, e é importante que as pessoas saibam de onde você fala e a temporalidade que você utiliza, né, de acordo com suas ações. Então, eu ingressei no serviço público desde o ano de 2012. No ano de 2019, eu participei do primeiro encontro, né, de psicólogos escolares da Paraíba, e foi onde eu conheci a formação continuada. Desde lá, eu me dei as mãos e não mais larguei, como o Girlene já comentou. É, de fato, um divisor de águas. O ano de 2020 foi um ano desafiador, no qual houve essa questão da atuação do trabalho remoto, e no ano de 2021, esse ano eu estava de licença, né? Estou retomando agora nesses dias, então foi um ano no qual eu me dediquei no aprofundamento teórico-metodológico, né? Justamente pensando nesse meu retorno. Pode. Então, o embasamento teórico utilizado, né, e estudado na perspectiva histórico-cultural de Vygotsky e na psicologia escolar crítica. Aqui eu cito algumas referências, né, que são estudadas, com certeza há muitas outras, né, mas aqui eu dei destaque a essas daqui. Pode passar, Gabriel. Então, assim, como o Girlene falou, como a gente culmina, né, da mesma perspectiva teórica, então, meu trabalho é baseado justamente nessa perspectiva institucional, relacional e preventiva. Pode passar, Gabriel. Como surge, né, esse trabalho emergencial? Foi muito interessante, né, que quando iniciou o ano, nós não sabíamos o que estava nos esperando, né? Então, assim, eu coloquei essas perguntas porque foram perguntas nas quais a gente também levou para a formação continuada. Então, diante daquele cenário da interrupção das aulas, como era, né, que nós iríamos atuar, como era que nós iríamos realizar nossas ações. Então, foi nos proposto, né, que através dos teóricos, dos pressupostos teóricos, quais ações a gente poderia desenvolver. Então, isso aí foi algo vivenciado no coletivo, no qual todos puderam contribuir, né? Foi uma construção coletiva. Então, assim, quais ações desenvolver sem esse espaço físico, né? E como pensar nesse processo de ensino-aprendizagem de forma remota, que inclusive a formação continuada, ela tinha o formato presencial, né, que teve que ser adaptado para o formato remoto também. Pode passar, Gabriel. Então, diante disso e diante das leituras, né, então a gente começa a traçar quais seriam as ações que a gente iria desenvolver nesse contexto, né, de acordo com a nossa realidade. Então, eu tracei esses objetivos para desenvolver durante minhas ações, que diz justamente refletir e dialogar sobre esse processo de ensino-aprendizagem, além de possibilitar espaços coletivos, promotores de desenvolvimento dos atores educacionais, desenvolver também ações intencionais, né, de forma planejada, promover espaços coletivos de diálogo e, além do mais, dialogar com todos esses atores educacionais a respeito dessas demandas, das possibilidades agora já colocadas, né, e dos desafios que teríamos no decorrer dessas ações. Pode passar. Então, o local das ações foi uma escola pública, tanto de ensino infantil como fundamental 1 e 2. Teve como público-alvo professores, alunos, familiares, supervisores e gestores. As ações desenvolvidas, elas foram através de encontros remotos, questionários, rodas de conversas, gravações de vídeos e a utilização também da mediação estética. Então, aqui eu trago, eu digo assim, que é quase uma bíblia, né, para nós, porque ela vai dar suporte ao nosso fazer, na nossa especificidade, que são as referências técnicas, né, para a atuação de psicólogos na educação básica, elaborada pelo Conselho Federal de Psicologia,
né? E ele aqui já citava em relação ao trabalho do psicólogo frente às dificuldades que poderiam aparecer. Vale ressaltar que, como é uma situação nova, e a gente sabe que a psicologia escolar, educacional, ela não tem receitas prontas, então a gente ia buscar na teoria coisas que se aproximassem da nossa prática, né? No qual a gente poderia estar fundamentando todas as nossas ações. Pode passar, Gabriel. Aqui também eu trago uma citação que relata, né, como essa forma de intervenção do psicólogo escolar, né, como, inclusive, eu destaco aqui essa questão de observar as realidades, mapear os espaços, os tempos, os fazeres, as crenças, as concepções e as dinâmicas. Inclusive, desenvolvendo essa sensibilidade de escuta dos discursos institucionais e das vozes das escolas. O quanto isso é importante, o quanto isso pode provocar ressignificações. E que essas discussões no coletivo, ela provoca mudanças significativas. A gente percebe muito que, muitas vezes, as pessoas querem fórmulas prontas e levam coisas prontas e são coisas altamente solúveis, né? Então, assim, elas se desfazem de uma forma muito, muito fácil. Então, assim, porque elas não estão adaptadas, nem elas estão realizadas de acordo com aquela demanda, de acordo com aquela realidade. Pode passar, Gabriel. Então, assim, o procedimento das ações. Foram realizados, né, o mapeamento de forma adaptada, que antes já era realizado, mas agora teve que ser de outra forma, né? Então, assim, houve a questão da análise dos documentos das escolas, também a análise da ficha dos alunos. É muito importante que a gente soubesse onde ele morava, até porque a gente fez esse mapeamento das realidades tecnológicas. Então, assim, se ele mora no sítio, mas não tem internet, como é que vai ser tudo isso, né? Então, a gente precisava fazer esse mapeamento, a gente precisava saber qual número de alunos teriam essa dificuldade, dessa questão de acesso, né? Porque a gente tem comunidades lá, na minha realidade, tem comunidades quilombolas, né? Que o celular, o sinal do celular, né? Nem da internet, do celular só pega em cima de uma pedra. Você tem que subir na pedra para tentar essa questão da comunicação, né? Que é bem difícil. Então, assim, era importante também que a gente fez essa contextualizar, né? Toda essa demanda. Também a gente precisava adaptar esse PPP, que antes era presencial, as ações, e como é que a gente faria nesse momento, e também analisar essa realidade das famílias. Então, muitas famílias, elas tinham mais de um filho na escola, né? Então, como era que seria isso, né? Como era que seria a utilização desse recurso, já que só tinha um aparelho, né? Então, a gente precisou traçar, mapear tudo isso. É importante ressaltar que tudo foi feito de forma coletiva, né? Então, a gente também utilizou de ligações para as famílias. Também tinha muita questão de que toda semana não, mas assim, havia uma mudança constante de números dos celulares, então assim, formavam-se os grupos de WhatsApp, mas daqui uma semana a mãe não tinha mais aquele número, porque não tinha dinheiro, né, para colocar crédito, então perdia o número, e assim foram esses desafios, né, e houve também a questão da elaboração de questionários via Google Forms, né, no qual eles podiam preencher, foi repassado esses formulários, tanto para os alunos, professores, para os familiares também. Aqui eu coloco um pouco das reuniões, tivemos 12 encontros com os professores, 6 com gestores, 3 com alunos, 2 com familiares. Vale ressaltar que esses encontros, eles sempre eram utilizados pautas, o envio de convites, também havia a ficha de registro e sempre a gente elaborava sínteses. Também eu acho importante destacar que essas reuniões dos pais, a primeira, ela disse muito respeito quando foi naquele momento inicial, que dizia que a casa tinha virado escola, que o pai não era professor, então que ele não tinha obrigação, né? Então, assim, a gente foi refletir com eles, houve a minha participação de forma a mediar esse discurso, a fazer o acompanhamento e também
ver quais eram as demandas, quais eram as concepções que os familiares tinham, e justamente para estabelecer essa parceria, né? E em outro momento, a gente foi falar da importância da rotina, que como isso era um processo favorecedor do desenvolvimento dos alunos, inclusive no processo de ensino-aprendizagem. E com os alunos, nesses 3 encontros, tanta gente retomou essa questão da importância da rotina, a gente falou um pouco sobre as atividades remotas, e assim, o primeiro encontro, ele girou na questão da saudade, do afeto, então os alunos, eles precisavam trocar, precisavam dialogar entre eles, né, já que era um momento tão incerto, então assim, foi bastante produtivo. Vamos salientar também que nesses encontros sempre havia a participação dos gestores, dos professores, dos supervisores, pode passar. Sim, eu também destaco, não, eu vou falar depois, deixei. Nos encontros online, a gente sempre estava fazendo essa escuta dessas vozes institucionais, a gente estava mediando esses espaços de fala, né, de diálogos, também na participação de reuniões pedagógicas, né, com supervisores, com gestores, e com professores, havia sempre essa questão da reflexão em relação ao currículo, né, porque era um momento que não dava para a gente trabalhar o currículo formal, né, então a gente pensava em temas transversais, a gente refletia sobre essas realidades desses alunos, né, e qual seria essa importância dessa relação professor-aluno. A gente sabe que na perspectiva crítica, né, a gente lida com essa questão relacional, então cognição e afeto, eles caminham junto, como diz Vygotsky. E, assim, houve também a questão da participação na elaboração de estratégias e planejamentos das atividades remotas, então eu pude participar desses momentos, né, de construção coletiva. Também a questão da reflexão junto às famílias, né, justamente quanto a essas possibilidades tecnológicas, os acessos, também a questão do bom uso da tecnologia, temas transversais como direitos humanos e suas manifestações, além do combate ao racismo, à violência, porque, não sei se vocês se recordam, logo em maio houve aquele caso nos Estados Unidos, agora me fugiu o nome, do assassinato de uma pessoa negra, eu não sei se vocês se recordam. Foi George Floyd. Pronto. Então, assim, foi uma coisa muito forte, até porque na escola da gente, o nosso público, né, maior são pessoas negras, então, assim, eles traziam isso, então, os alunos, eles precisavam debater sobre isso, então foi quando os professores, a gente, em alguns momentos, a gente refletiu que realmente era importante, né, ressaltar toda essa vivência, toda essa construção da questão do racismo e o combate às violências, né? Então, assim, essa questão dos espaços de diálogos, essas construções coletivas, como eu já citei, e também a parceria e articulação com a rede de apoio. Diante disso, eu queria citar um caso bem rápido, que foi de aluno, porque, assim, no município, nesse momento, havia a instalação de um circo. Então, havia 2 alunos que eles eram irmãos e que eles não estavam participando das aulas remotas. Então, os professores, eles começaram a se preocupar nesse contexto, e quando a gente foi fazer o mapeamento, a gente verificou que a questão era bastante social, assim, não, eles, de fato, eles não estavam participando porque eles estavam vivendo uma questão social bem alarde, né, bem alarmante. Então, foi quando a gente estabeleceu parcerias, no qual a gente convocou esse social para que pudesse auxiliar essa família. E, assim, e como contrapartida, a gente teve a retomada desses alunos, né, para as atividades escolares. Pode passar, Gabriel, por favor. Então, aqui é um pouco das atividades desenvolvidas. Nessa primeira imagem, vocês podem ver um desenho que foi uma aluna, que quando a gente conversava com eles falavam muito da questão da saudade, né? Então, assim, ela pegou e fez um autorretrato dela, e, além do mais, ela desenhou todos os professores dela, e ela tirou uma foto e enviou
justamente nessa questão relacional, de saudade. Então, foi muito importante, assim, para os professores, porque naquele momento também os professores, eles achavam que estavam falando sozinhos, né, que os alunos não estavam participando, e, assim, foi importante refletir com eles que a ação deles afetava, sim, né, esses alunos. Nessa segunda imagem, foi um texto que uma professora escreveu, e no qual ela fala um pouco desse contexto, né, histórico da questão da pandemia, e que ela apoia, assim, os colegas, e foi assim, foi muito emotivo, né, para os colegas quando eles leram, quando eles puderam dividir esse texto e comentar, refletir, e, assim, isso provocou forças, né, para a equipe. Pode passar, Gabriel. Então, assim, também, nas minhas ações, eu achei importante pontuar qual a minha perspectiva de trabalho. Então, assim, eu apresentei para eles essa imagem e discuti com eles em qual perspectiva, né, teórica o meu trabalho estava ancorado. Pode passar, Gabriel. A gente utilizou também essa imagem, né, esse quadro de Salvador Dalí, que fala da persistência da memória, que os professores, eles diziam sempre que não tinham tempo. Então, assim, a gente foi refletir em relação a isso. Essa segunda imagem, a questão da força, dos desafios, né, que eles estavam vivenciando nesse momento. Então, a gente também refletiu em relação a essa imagem. Pode passar, Gabriel. Foi interessante porque essa imagem de 2020 foi um professor que ele trouxe para a gente, como a gente utilizava essa questão da materialidade, né? Então, ele trouxe para a gente e trouxe para o coletivo também para refletir com os colegas. Então, assim, eles puderam refletir em relação à imagem. Foi utilizada também essa música, Pausa, que foi feita durante a questão da pandemia. Aqui um exemplo dos vídeos que foram gravados, né, alguns dos vídeos, e nesse vídeo aí eu falava justamente sobre a importância dessa rotina, nesse vídeo especificamente. Pode passar. Aqui um texto no qual ele falava dessa importância, né, e nessa importância e na questão coletiva, o quanto ela é forte. Pode passar, Gabriel. E, assim, nessa citação, eu trago justamente que a importância dessas materialidades, né? Então, assim, dessa questão dos afetos que são trazidos, o quanto a prática psicológica ela vai justamente contribuir para o desenvolvimento das pessoas que estão envolvidas naquele contexto, né? Das pessoas da escola. Pode passar, Gabriel. Então, assim, como considerações finais, eu trago, né, que a participação do curso de formação continuada ele foi essencial e foi fundamental para que fosse construída essas práticas, né? E que, de acordo com aquelas perguntas disparadoras, né, que foram trazidas durante a formação, foi que elas fundamentaram e que elas foram como uma mola propulsora para os profissionais eles desenvolverem ações tão bem fundamentadas, né? Então, assim, houve, de fato, a questão de um trabalho eficaz, baseado no desempenho, na melhoria do desempenho das atividades escolares. Então, também houve a questão do maior envolvimento dos docentes, as produções e soluções coletivas, como o Mário Araújo já citava antes, elas passaram a ser significativas. Então, assim, também, através das atividades desenvolvidas, os professores, eles passaram a valorizar esse trabalho de psicólogo escolar crítico, que é contra-hegemônico. A gente sabe que muitas vezes não é valorizado, que muitas vezes as pessoas querem que o psicólogo escolar ele seja um psicólogo clínico dentro da instituição. Pode passar, Gabriel. Então, assim, também, como resultado, houve uma maior aproximação entre os atores educacionais, justamente por ter criado esses espaços de diálogo, por permitir essas construções coletivas. Então, houve a questão do pertencimento, tanto do professor quanto dos alunos, dos familiares também. E
assim, os conhecimentos que a psicologia escolar crítica traz, eles são fundamentais justamente para dar continuidade com esse trabalho intencional, que é sistematizado, e que vai mediar tanto esses processos de desenvolvimento, como o processo de ensino-aprendizagem. Então, obrigada. Qualquer coisa, o meu contato. Gratidão. Muito obrigado, Emanuele. Foi uma fala muito esclarecedora e enriquecedora também. E agora, para fechar a mesa, né, a gente passa a palavra para a Laodiceia. E eu vou apresentar aqui rapidinho os slides. Joia, Gabriel, obrigada. Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo? Certo? Enquanto o Gabriel coloca a apresentação, vou fazer minha breve autodescrição. Eu sou Laodiceia, uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos, certo? Estou usando óculos. Os cabelos, eles estão soltos e estão um pouco abaixo, né, da altura do ombro. Atrás de mim tem uma parede de cor mostarda, certo? Eu sou psicóloga escolar da rede municipal aqui de João Pessoa. E dentro, né, do que já estamos discutindo, que as minhas colegas já falaram também, sobre a contribuição da formação continuada para as nossas práticas, eu vou trazer um recorte da minha atuação em escola pública aqui na cidade de João Pessoa, Paraíba, durante todo esse período de pandemia. Então, se eu falar um pouquinho rápido, peço desculpa, pessoal, porque eu vou tentar trazer tudo desde o início, que foi no dia 18 de março do ano passado, até o momento que nós nos encontramos agora. Tá bom? Por favor, Gabriel. Para que vocês compreendam, né, a escola na qual trabalho, eu trago uma breve caracterização, que é a escola de tempo integral. Pela manhã funciona o ensino regular e à tarde aulas de reforço e oficinas. Isso era antes da pandemia, né? Devido à pandemia, então, praticamente as atividades estão concentradas no turno da manhã, né? E tem dois momentos, né, na cabecinha de vocês, o momento remoto, o momento presencial, que eu vou trazer depois. Mas é uma escola de tempo integral para o Fundamental 1, e temos uma turma da Educação Infantil Pré-2. Para o ano que estamos cursando, no momento, temos um total de 383 alunos. Além do Fundamental 1, nós temos a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, para todos os ciclos, totalizando 79 alunos para o ano em curso. E todas as escolas municipais, quem não é daqui de João Pessoa, mas aqui eu estou vendo muitas colegas, estou feliz com a presença de vocês, né? Temos, nas escolas municipais de João Pessoa, temos 2 gestores, sendo um administrativo e um pedagógico, e a equipe que se chama equipe de especialistas, né? Que tem um assistente social, orientador educacional, psicólogo escolar e a supervisora educacional. A orientadora e a supervisora são pedagogas, né? E na escola na qual trabalho, a equipe está completa. Pode passar, Gabriel. Por favor. Então, como estamos falando da contribuição da formação, achamos importante, né, o nosso grupo aqui que estamos apresentando, o Manu, Girlene e eu, trazer um pouco do percurso de como a formação entrou na nossa vida profissional. Eu me formei em 2010 em psicologia, na UFPB, mas a minha formação foi clínica, certo? Durante um ano trabalhei na clínica, mas em 2012 a 2014 eu tive uma experiência, né, na área social, eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Humano aqui do estado da Paraíba. Em 2014 eu fiz o concurso da prefeitura para psicólogo escolar, foi quando eu passei, comecei a atuar em 2015, foi quando veio a necessidade de saber como é que o psicólogo escolar trabalha, porque minha formação não foi escolar. Então surgiu essa preocupação. Foi quando eu comecei uma especialização na faculdade particular, onde eu tive a oportunidade de conhecer algumas colegas aqui, que também passaram no mesmo concurso que eu. E, como, por exemplo, eu cito Ana Rogélia, que a gente se aproximou bastante a partir desse momento, e foi ela que me incentivou muito, eu sou grata, peço licença a vocês para dizerem isso, né, a que em 2019 eu começasse a fazer parte da formação continuada, né, de professora Fabíola. Então, ela não só me apresentou a formação, como realmente incentivou bastante, e como as minhas colegas já disseram,
Foi e é um divisor de águas na nossa atuação enquanto profissionais. Né? Somos muito gratas à professora Fabíola, que também tem a participação, né, a colaboração de professor Henrique Simões conosco. E em 2020, até que segue aí, né, a nossa estrada até 2021, nós estamos nesse momento, né, da pandemia. Por favor, Gabriel. Então, a questão do histórico da demanda, a justificativa é justamente essa, né, que as colegas já trouxeram. Os desafios, né, para a realização das atividades durante esse período da pandemia. Então, diante de toda essa conjuntura que estávamos passando e observando a situação da escola, percebemos a necessidade de construir meios que possibilitassem a reflexão sobre as vivências nesse período, o fortalecimento dos vínculos e a participação coletiva na promoção das ações voltadas ao processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento. Então, foi isso que nos chamou a atenção. Eu já trago a fala de uma das professoras durante os encontros, porque eu não sei se lá na frente tem tantas falas eu posso vir esquecer. Queríamos manter a escola viva. Até essa palavra viva chama a atenção diante do que a pandemia trouxe para a gente, né? Queríamos manter a escola viva, os vínculos com os nossos educandos, com nossas famílias, apesar de tudo que estava acontecendo. Por favor, Gabriel. Mas para que isso ocorresse, então, era fundamental, essencial nos embasarmos em algo, e não no achismo. E o que trouxe esse embasamento foi justamente a fundamentação teórico-metodológica. Aqui não vai dar para ler, é só para vocês citarem alguns diante do universo que vocês têm conhecimento de referencial teórico-metodológico que temos na área, que eu utilizei para essa apresentação, né? As nossas colegas já trouxeram outras, é só uma amostra, digamos assim, do universo que tem na área. Por favor, Gabriel. Então, os objetivos das ações. Mediar diálogos com a gestão, equipe de especialistas e corpo docente sobre as vivências ocasionadas pelo Covid-19 e suas implicações para o desenvolvimento das atividades escolares. Claro que tínhamos, assim, o cuidado quanto a toda a situação emocional, digamos assim, todas as questões afetivas que estavam tocando, né? Não tinha como não tocar, né? Toda a humanidade durante esse momento, que é toda a humanidade, mas o nosso trabalho precisava, de certa forma, ser feito, né? Então, por isso que a gente traz, assim, atividades escolares. E esse contexto faz parte das nossas atividades escolares. É o que estávamos vivendo. Então, precisávamos falar sobre isso. Então, realizar acompanhamento dos educandos e promover meios que viabilizem a aproximação. Em alguns momentos, eu trago passado, trago presente, porque é essa apresentação 2021, 2020 e 2021. Então, não fiquem confusos por causa disso, certo? A aproximação possível das famílias com a escola, de forma a acompanhá-las, acolhê-las, orientá-las e fortalecer os vínculos, o que é essencial para o nosso trabalho, que é justamente essa parceria família e escola, e como nós trabalhávamos e trabalhamos com crianças, sem a participação das famílias, era impossível realizar o nosso trabalho, era impossível ter contato com os nossos alunos. Então, isso possibilitou que a gente se aproximasse ainda mais das nossas famílias. Por favor, Gabriel. Bom, então, a apresentação traz ações e um pouquinho da teoria para vocês fazerem as relações, certo? Mas Girlene já falou um pouco para a gente sobre essa escuta psicológica, né, que é essencial, o que Marinho Araújo nos traz sobre como é o trabalho do psicólogo escolar, a intervenção institucional, e eu já cito, né, que ela nos ensina muito bem sobre o mapeamento institucional, que é uma ação de suporte a toda a prática do psicólogo. Então, isso vocês vão perceber nas ações que eu irei falar mais à frente. Por favor, Gabriel. Então, por onde começar? Então, o caminho que a gente tem para começar é justamente contato com a gestão e equipe de especialistas. Para a gente realizar qualquer ação na escola, é necessário que tenha esse contato com a gestão e com a equipe. No caso aqui, que nós temos essa equipe. Devido à distância, esses contatos eram realizados pelo WhatsApp e pelo Google Meet, que fazíamos as reuniões remotas.
E trazendo as referências para reforçar essa ação, Souza e colaboradores nos diz que a equipe gestora é a promotora da inserção do psicólogo na escola. Então, a gente realmente tem que ter isso bem presente, o jogo de cintura, que às vezes é necessário fazer, saber os momentos que a gente avança, para, recua e as brechas, que Marinho Araújo tanto nos fala, mas assim a gente consegue realizar as ações. Por favor, Gabriel. Com esses diálogos, né, que fizemos com a gestão, isso foi logo no início, né, nós começamos a ter realmente o contato com o corpo docente, com as nossas educadoras, né, e isso realizamos através de ligações telefônicas. Nós tínhamos o grupo do WhatsApp, nós temos o grupo do WhatsApp da escola, mas eu quis ouvi-las, e não só por mensagem, quis me aproximar delas diante do que era possível no momento que era através de ligação, para acolhê-las, saber como é que estava sendo esse momento, né, saber que me colocando à disposição, e é isso que a gente sempre conversa na formação, né, para a gente poder se aproximar e fazer o nosso trabalho, é nos colocarmos à disposição, as professoras saberem que pode contar conosco. E também a escola como um todo decidiu se aproximar dos alunos através dos grupos de WhatsApp. Foi assim que foi possível nos aproximarmos dos alunos. Então, eu questionava como é que estava sendo isso, logo no início. Conseguiu inserir todo mundo? Não. Então, elas me passavam todos esses dados, eu passava, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas não vai ser possível ler, a questão da mediação. Passava para a gestão, conversava com a equipe, então a gente decidiu ligar para as famílias. Vamos ligar para as famílias, saber como elas estão, né? Já que pelo WhatsApp está sendo complicado, o que é que está acontecendo? Foi quando realmente nos deparamos com diversas questões de vulnerabilidade que nossas famílias, os nossos educandos estavam passando. Infelizmente, questões que todos aqui presentes acredito que saibam, que as meninas também já falaram, o único celular, que era do pai, que tentava fazer algo para sobreviver. Temos muitos pais dos nossos alunos que trabalham com reciclagem, por exemplo, né? Então, sem internet em casa. Então, a gente procurava fazer essa aproximação com as famílias e também ver como é que a escola poderia estar junto, como é que a escola poderia colaborar nesse momento. As próprias famílias não falavam das atividades impressas. No início teve todo aquele receio, né? Será que o Covid não vai passar pela atividade? Então, a gente demorou um pouco, mas com todo o cuidado que é necessário, todo um protocolo, a gente conversou com todo o grupo, porque todas as ações foram construídas coletivamente, então começamos a entregar essas atividades impressas também. Fazíamos uma síntese à equipe e dávamos um feedback às professoras. Por favor, Gabriel. Trago um pouquinho da teoria, como eu disse a vocês, vou falar bem rápido. A presença da psicologia na escola contribui no acompanhamento e desenvolvimento das crianças, e assim pode observar e acompanhar a maneira como cada criança se relaciona, comporta e aprende. Que Guzo nos fala tão bem sobre isso, a importância de estarmos juntos e acompanhando, né? Mas aí a gente abrange esse universo não apenas para as crianças, né? Adolescentes, e também, no nosso caso, os nossos jovens e adultos que fazem parte da escola. Por favor, Gabriel. Vai ser rapidinho, pessoal. Pronto, com esses diálogos, né, que estávamos tendo com a equipe, a gente sentia a necessidade do grupo, do coletivo. Então, teve uma resistênciazinha no início, mas conseguimos fazer as reuniões com o corpo docente. Então, para isso, fizemos um cronograma das reuniões, porque queríamos que elas tivessem espaço, tempo de fala, mas não ficasse tão longo e tão cansativo. Então, fizemos um cronograma, dividimos por grupos, e até elas quiseram e optaram assim, sempre ouvíamos as professoras, e todas essas ações a gente construía primeiro com a gestão e com a equipe de especialistas. Então, dividimos pré-primeiro, outro grupo segundo, terceiro, outro grupo quarto e quinto, mas com a EJA, como é menor o grupo, a gente conseguia reunir todo mundo da EJA. Certo? E para essas reuniões a gente fazia um convite, encaminhava para o grupo do WhatsApp, e nesse convite já tinha a pauta, para que elas já se envolvessem, de certa forma, da reunião, o que é que seria discutido, né? Para que elas realmente tivessem um momento de fala. Foi muito rico pela questão do afeto também, que existia, como a Girene falou na apresentação dela, a questão também da saudade entre elas,
né? A saudade entre as professoras, se verem, se ouvirem, então isso era essencial. Pode passar, Gabriel. Vamos lá. Trago mais um pouquinho da teoria, que é justamente o que fala o nosso papel como psicólogos escolares, que é mediador das relações. Mediador na promoção de reflexão sobre os modos de pensar e agir dos sujeitos. E como esse nosso trabalho de mediação possibilita trocas, e como essas trocas fortalecem as relações. E foi isso que nós fomos observando nas ações que foram sendo realizadas. Começou individual, vamos lá, conseguimos o coletivo com as professoras, e agora, por favor, Gabriel, através disso, conseguimos as reuniões virtuais família e escola, que foi algo que as professoras solicitavam da gente. E realmente foi um momento muito rico. Pensamos como é que a gente vai fazer isso juntos. Então, foi uma força-tarefa, as professoras entravam em contato com as famílias, a equipe de especialistas também entrava em contato com as famílias, explicando como é que seria esse momento, se seria viável, se não, qual seria o melhor horário, né, para que o máximo de famílias pudessem participar. Sabíamos que nem todos, infelizmente, pela situação, né, falta de internet, mas o máximo, a gente sentia falta desse momento. Então, diante da resposta positiva, organizamos as reuniões e também dividíamos em grupos, né, para que as professoras tivessem mais tempo de fala, para não ficasse algo muito longo, e os próprios pais também pudessem falar, né? Então, dividimos primeiros, segundos e terceiros, quartos e quintos. Ai, meu Deus, 5 minutos. Vamos lá. Pode passar, Gabriel? Certo? Aqui fala uma referência, né, sobre a importância do coletivo para a prática do psicólogo. Pode passar, Gabriel. Bom, 2020 foi praticamente isso, 2021 começamos assim, mas as professoras se sentiram mais seguras, digamos que não era algo novo. Então, elas sabiam como realizar o trabalho, né? Agora, as reuniões de planejamento, então fazíamos o acompanhamento, como eram muitas turmas, dividimos a equipe de especialistas, quem aqui ia ficar mais assim, acompanhando mesmo os grupos, mas sempre tinha as partilhas, as trocas. As reuniões de planejamento fluíram com mais facilidade esse ano. Demorou um pouquinho reunião família e escola, né, mas fizemos tanto remota como presencial, que eu vou falar um pouquinho na frente. Surgiu a Busca Ativa, que teve uma mudança na gestão municipal, então foi a demanda da própria SEDEC, onde caminhávamos para a SEDEC os casos, né, dos nossos alunos que nós não conseguíamos localizar. Isso para envolver toda a rede, né, para que a rede também, como as unidades básicas de saúde, o conselho tutelar, né, pudéssemos encontrar esses alunos. Pode passar, Gabriel. Ai, meu Deus. Falando algo que foi essencial, muito rápido, Natália, Ave Maria, é sobre o nosso retorno em 2021, foi a presença do retorno do estágio supervisionado, que foi muito rico mesmo. A estagiária começou em 2019, mas só teve como retornar em 2021, devido à pandemia. Ela participava de todas as ações da escola, e vou trazer só uma, porque não dá para falar de todas, de algo novo que foi essencial, porque como ela não tinha um contato como estava essa dinâmica, e precisava também ouvir as professoras, eu solicitei a gestão e equipe, no caso a supervisão e orientação escolar, de participarmos das reuniões departamentais. Passamos a participar das reuniões departamentais, onde foi possível ouvir, né, a estagiária estar ali presente, ouvindo as demandas da escola. Então, participávamos em uma reunião por grupo, depois eu posso explicar melhor como foi isso, e fizemos os encontros com a psicologia escolar. Pós-reunião, na outra semana, tínhamos os encontros da psicologia escolar, que era algo que a própria estagiária pôde trazer até a materialidade estética produzida por ela, e foi muito rico. Pode passar, Gabriel. Aí aqui eu trago um pouco, porque através de um mapeamento, formulário que ela fez, das escutas, então vou trazer as duas últimas, porque os primeiros foram só os convites, o cronograma, foram as produções feitas desses encontros para serem encaminhados às famílias diante das demandas, e essa produção foi coletiva, né, mostrando, e isso foi tanto feito de forma a ser impresso, para ser entregue aos pais que não tinham WhatsApp, por exemplo, como foram confeccionados vídeos explicando do que se tratava esse material. Um Fundamental 1, voltado à rotina,
e o outro educação infantil, voltada a essa parceria família e escola, e como é a aprendizagem da educação infantil. Né? A estagiária teve a oportunidade de apresentar, a estagiária não, a colega agora, teve a oportunidade de apresentar ontem, não sei quem teve a oportunidade de assistir. Passa, Gabriel. Por favor. Olha, Gabriel que está atrapalhando. Aqui, pessoal, dá para perceber bem direitinho, né, a presença da intervenção institucional falada por Marinho Araújo. A escuta, o mapeamento, o acompanhamento ao processo de ensino-aprendizagem e também a assessoria ao trabalho coletivo, né, diante dessas práticas que foram realizadas, que eu trouxe rapidinho o que a estagiária fez conosco. Colega agora. Por favor, Gabriel. Isso mostra a importância na parceria e ela precisa ser permanente. Foi construída uma parceria muito rica com as professoras, mas a professora Fabiola sempre nos lembra que não é uma única ação que vai fazer com que essa parceria aconteça, e é algo que deve ser construído continuamente. Certo? Por favor. Então, retorno das atividades. Eu acho que vocês vão perguntar depois, que o meu tempo não vai dar. Ele foi muito discutido com todo o conjunto da escola, né, toda a equipe, funcionários. Então, fizemos reuniões tanto remotas e também quisemos fazer agora em agosto, que isso é bem recente, que as aulas retornaram aqui em setembro, foram divididas em etapas e cada turma em grupos, né, presenciais, para a gente se aproximar mais com todo o protocolo, com todo o cuidado. E também, né, como os nossos educadores e as famílias iriam se sentir na escola depois de mais de um ano, quase 2 anos, afastados da escola, e se os pais se sentiriam seguros vendo como é que a escola foi preparada para que seus filhos retornassem, porque eles tiveram a opção de escolher se iria retornar presencial ou iria ficar de forma remota. Então, as orientações remotas pelo grupo do WhatsApp e por ligações continuam sendo feitas, e presenciais agora também. E, como sempre, é necessário fazer a escuta psicológica, e estamos fazendo um mapeamento, porque o último grupo retornou essa semana. Então, será que todos os nossos alunos retornaram? Quem não retornou? Por que não retornou? Como estão os nossos alunos? Quem vai ficar só de forma remota? Então, a gente está fazendo esse mapeamento também com a escuta das professoras, e agora que eu estava com muita saudade das nossas crianças, né, dos nossos educandos também. Está sendo muito bom. Vamos lá, Gabriel. Algumas imagens aí de como foram essas reuniões, tanto com o coletivo da escola, como com os pais, que fizemos no ginásio, para manter o distanciamento, e também foi dividido por grupos, para garantir o distanciamento. E como considerações finais, eu vou ler rapidamente. A participação da formação continuada foi essencial para o enfrentamento dos desafios gerados pela pandemia, possibilitando o aprofundamento teórico-metodológico e, assim, o planejamento e desenvolvimento das ações realizadas durante o período de ensino remoto emergencial e retorno às atividades presenciais. Mesmo de forma remota, o estágio supervisionado, que também foi uma ação que surgiu a partir da formação, né, que a nossa colega era estagiária também da professora Fabiola, oportunizou momentos significativos de aprendizagem coletiva, potencializando a compreensão sobre a atuação da psicologia escolar, voltada ao processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento de forma crítica, institucional e coletiva. Apesar das limitações devido ao isolamento social, as ações contribuíram para minimizar o distanciamento provocado pela pandemia e viabilizou um acompanhamento significativo das atividades desenvolvidas na escola, bem como o fortalecimento dos vínculos que queríamos tanto, diante do que foi possível, principalmente percebi, entre a psicologia escolar e nossas educadoras. Envolveu todos os atores, mas ficou bem significativo com as educadoras. Por favor, Gabriel. Temos as nossas referências, pode passar. Pode passar. E trago uma citação nossa, né, de Paulo Freire, que também faz parte das nossas referências, em homenagem ao centenário de Paulo Freire, que educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Por favor, Gabriel. Obrigada a todos. E me desculpem se eu passei do horário. Muito obrigada, Laodiceia. Foi muito importante essa explanação na prática, né? E está aberta agora a mesa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Ô, Maria, não fala não, meu amor. A gente tá indo, ó. E o pior é que eu tô dirigindo, viu, ué?
Ô, Maria, chora não, a gente fica triste. Eu posso tirar um print dessa foto para botar no meu álbum de coleção? Vou fazer um print, viu? Tem como fechar o microfone dela? Não, bota, eu ver sua cara inchada. Anunciata. Maria! Anunciada. Eu pensei que ela estava querendo tirar um print nosso. Eu já estava. Eu vou me ajeitar. Pode falar, Rafaela, você levantou a mão. Bom dia, gente. Que bom revê-las. Eu sou Rafaela, sou aluna da graduação e fui extensionista dessa formação continuada durante os anos de 2019 e 2020. Esse ano, infelizmente, eu precisei sair porque eu estou no final do curso, então era muita demanda. E eu estou emocionada de ver as apresentações de vocês, porque eu pude acompanhar um pouquinho dessa trajetória. E é muito lindo, gente, a apropriação que vocês fizeram de tudo que foi realizado durante o curso, a apropriação teórica, e não só, também a prática. Eu estou muito emocionada, parabéns, de verdade, os slides estão lindos. Muito obrigada pelo compartilhamento de vocês. Beijos, saudades. Muito obrigada, Rafaela. Maria, auxiliadora, pode falar. Bom dia a todos, né? Assim, a gente tem muito orgulho, né, quando a gente vê apresentações assim tão maravilhosas, e não só apresentações práticas, né? Porque a gente sabe que isso de fato está acontecendo na nossa rede, né? Algo que assim faz muita falta, a gente ter esses momentos para a gente se sente muito isolado muitas vezes, né? A gente faz as práticas, mas essas práticas elas não são visibilizadas. Então eu acho que assim é um momento também da gente do conselho, né, Girlene, repensar isso, da gente ter esse espaço também para a psicologia escolar estar dando essa visibilidade ao que de fato está acontecendo, que são práticas assim excelentes, né? E dizer de uma outra questão que assim nos chama muita atenção e como é importante essa questão da formação, né, da gente estar aberto, da disponibilidade da gente enquanto profissional, nosso compromisso ético com nossa profissão, né, com o nosso estar no chão da escola, né, para realizar um trabalho de fato, né, qual é o nosso papel na escola, né, que é esse papel desse ser, né, desse profissional que vai colaborar, contribuir para essa transformação, inclusive social, né? Então, assim, é muito bom, isso é muito importante a gente ouvir, né, ter esses relatos. Eu acho que isso é importante que outros profissionais da rede pudessem também, né, ter, porque, assim, e ainda mais, assim, no processo do ensino remoto, eu fico muito, muito feliz, né, quando eu percebo que a gente não se desviou, a gente não se desvinculou, né, do nosso papel enquanto psicólogo escolar. Como eu falei ontem, né, em uma das salas, isso, uma demanda que nos chegou primeiramente era de uma demanda muito clínica, né? Então, diante daquele impacto da pandemia, né, diante das outras questões que a gente não pode desconsiderar, né, das emoções, do luto, das dores, das tristezas, das incertezas, da falta de instrumentos para o professor, para o aluno, de tantas questões, mas a gente conseguiu manter manter esse nosso papel, essa questão desse papel desse profissional que hoje a gente está vendo aqui, né? Então, que isso possa também servir para abrir espaços no Conselho de Psicologia. Eu digo no Conselho, gente, porque eu já em algumas vezes a gente já tentou e a gente ainda sentiu muito essa dificuldade da psicologia escolar ter esse espaço. E aqui não é uma crítica, é assim, toda uma questão do percurso histórico também que a gente sabe que tem, né? E que se a gente, enquanto profissional, a gente não lutar por esse espaço, né? E a gente não fizer acontecer esse espaço, também não vai ser um psicólogo clínico, um psicólogo social, um psicólogo da justiça que vai nos dar esse espaço, que não vai valorizar a nossa atuação. Então, acho que tem que ser uma coisa, realmente, a gente tem que acordar para isso. Inclusive porque uma outra questão que me chama muito, assim, que me deixa muito, muito reflexiva, é que esse espaço nós temos aqui em João Pessoa, né, aqui no Brasil, eu acho que é a única cidade que tem, né, inclusive, um psicólogo na escola,
né? E o que é que a gente está fazendo com esse espaço tão rico, né, que a gente conseguiu. Está na hora, eu acho, de ter visibilidade, desses trabalhos serem publicados, né, da gente dar visibilidade a essa atuação do psicólogo escolar. E assim, e dizer que a formação, gente, ela é essencial. A gente não tem como estar num espaço como a escola e a gente se acomodar e a gente já sabe, porque a escola, quem está na escola, eu estou há 9 anos na escola também, a escola é um espaço muito dinâmico, é um espaço muito, a demanda vai chegando, você não tem nada pronto, nem receita, de repente você está ali, chegou uma demanda que você nunca nem teve contato com aquela demanda, e aí você, enquanto profissional, tem que realmente pensar, assim, que a gente sempre tem que estar estudando, não tem como, né? E aí também fica a sugestão para o conselho também promover esses momentos, né, de encontro, esses momentos de estudo também, né, para que a gente possa, de fato, já que a gente é motivo de tantos elogios por ter esse espaço, né, fora aqui da Paraíba, fora todo mundo que participa dos encontros, sempre diz que João Pessoa tem psicólogo na escola, então está na hora da gente realmente fazer valer esse nosso espaço, tá bom? Muito obrigada e, assim, parabéns, a gente fica muito acalentada, né? E assim, e fica muito feliz de saber que a minha atuação está muito parecida com a de vocês, então que a gente não se desvirtuou daquilo que é o nosso papel na escola. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Maria. A Bruna Cardoso quer falar? Pode falar. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer, né, e parabenizar a Girlene, Emanuele, Laudiceia, que trouxeram aí essa prática, né, tão potente, essas práticas, e me fizeram dar uma chacoalhada, deu uma incomodada total aqui, porque felizmente, né, nos últimos dias eu tenho participado de alguns eventos na área de psicologia escolar e educacional. Grata pela oportunidade de estar aqui, porque eu falo de Minas, né? Acho que vocês estão todos, a maioria aí na Paraíba. Não sei como é que eu caí aqui, não, mas eu recebi esse convite e estou aqui aproveitando, né, das experiências de vocês. E muito incomodada, porque eu sou psicóloga há mais de 10 anos e estou há quase uma década na escola e não sendo psicóloga escolar e não sendo psicóloga educacional. Né? Então, isso aí me tirou realmente do meu lugar agora de acomodação, talvez por ter outras funções no momento que priorizo, né? Não que seja desculpa, eu sou mãe de 2 crianças e enfim, né? Mas não é desculpa para não estar estudando, para não estar aprimorando, e vocês mexem muito comigo e me dá vontade de fazer diferente. Né, essa formação que vocês falaram, que vontade de estar aí, e vou ficar, né, acho que a Maria Rogélia me respondeu aí no chat, né, sobre a formação, talvez seja presencial, seria mais difícil para mim, mas vou estar procurando algo por aqui também, né, porque, assim, eu trabalho em uma escola técnica hoje, e acho que eu não sei qual é o meu papel. E fico, assim, extremamente incomodada com todas as demandas que vão chegando, que são clínicas, né? Então, os alunos os alunos que precisam de algum ajustamento, eles são entregues no meu colo, e isso me incomoda, porque eu sei que não é o meu papel, mas eu não consigo me posicionar sobre qual é o meu papel. Né? Eu fiquei ontem o dia todo em uma reunião de conselho de classe, que chamam aqui. Nós temos 5 cursos técnicos integrados ao ensino médio. E aí os professores, né, vão passando aluno por aluno, os alunos sem nota, né, os alunos que não conseguiram ter a média, e vão falando, esse é para a Bruna, esse é para a Bruna, esse é para a Bruna. E eu não consigo falar, tipo, né, não consigo me posicionar. Me incomoda muito. E, assim, eu não consigo demarcar isso. Né, de alguma forma, eu acho que realmente está faltando, né, estudo, está faltando realmente entender, né, qual é o meu papel para que eu possa me posicionar para eles, né, com mais segurança e com mais conhecimento mesmo, né, para trazê-los
para junto mesmo, fortalecer essa parceria. E eu fico muito presa naquele lugar de que só eu de psicóloga eu não dou conta disso tudo, mas realmente eu não vou dar, porque eu não estou no meu papel, né? De repente, se eu parto para esse lugar e entendo, né, mais desse coletivo, dessas práticas grupais, eu consiga, enfim, né, ter mais êxito aí, de fato, contribuir com o que me cabe nesse lugar que realmente tem muita demanda, mas que eu não estou conseguindo ter clareza dela para poder, de fato, agir. Então é isso, né? Eu gostaria de trazer esse desabafo e essa gratidão por ter, de alguma forma, cruzado o caminho de vocês aí. Muito obrigada. Muito obrigada, Bruna. No chat tem várias dicas agora que o pessoal colocou. Obrigada, gente. A Emanuele está na fila e depois a Ana Rogéria, certo? Ana Rogéria pode iniciar, porque aí depois eu faço retomada de todas as falas. Tudo certo, pode ir, Ana Rogéria. Tá, joia, Manu. Então, inicialmente quero parabenizar minhas colegas de formação continuada, né? Estamos nessa caminhada há um tempo, nesses estudos, nesses aprofundamentos, nesses enfrentamentos, nessas inquietações, assim como você, Bruna. E, assim, é como Soraya disse aí para você, não se sinta só nessa caminhada, que existe muita produção, né, de pesquisadores da área e existem muitas possibilidades, né, para nós sermos psicólogos escolares na escola, com a escola, né? Então, eu só queria inicialmente parabenizar as meninas, experiências incríveis, né, muito bem fundamentadas, muito bem refletidas, problematizadas, né, com o coletivo da escola, e eu fico muito, muito feliz de vê-las cada dia mais evoluindo nesse fazer, né, que sabemos que é desafiador, por optarmos por esse caminho contra-hegemônico. Então, é isso, meninas, fico muito feliz, parabéns pela apresentação de vocês, e para a Bruna dizer que, né, existem esses sites aí desses pesquisadores que a gente colocou aí no chat para você dar uma olhada, né, se alimentar um pouco dessa literatura que é tão rica, tão vasta, né, e também existe a editora Linea, você dá uma procurada no site da Linea, existe uma coletânea de livros sobre psicologia escolar, né, acho que são mais de 10 volumes, não tenho tanta certeza, mas, assim, é uma produção de muito tempo, de muitos anos, e, assim, que são muito enriquecedoras, inspiradoras, e tanto traz aspectos teóricos, como exemplos de práticas, de intervenções. A Girlene está mostrando um dos livrinhos aí. Práticas exitosas. Isso, dessa coletânea que eu estou falando. Também tem as referências técnicas, né, do Conselho Federal de Psicologia para a atuação de psicólogos na educação básica. Então, são documentos, são textos, né, que podem te auxiliar com certeza nesse encontro aí com a psicologia escolar, Bruna. Né? A gente sabe que a realidade da psicologia escolar no Brasil é diversa, né? E, assim, no contexto nacional, Soraya está dizendo que tem 18, né? Então, são muitos, muitos mesmo, Bruna. Então, assim, é uma vastidão de material que você pode também se alimentar, né? E se você, não sei como vai ser ano que vem, mas sobre a formação continuada, se continuar remotamente, quem sabe você não possa estar conosco, não é? Então, assim, a gente está dependendo da situação sanitária do país, mas se puder, né, ser remoto e você tiver essa oportunidade, você será muito bem-vinda, com certeza, não é? Então, assim, é importante a gente se fortalecer nesse caminhar, e é um processo que nunca acaba, né? Eu penso assim, a gente está sempre em formação, sempre buscando. Acho que Maria Auxiliadora falou aí também, o fazer dentro da escola é diverso, e a gente muitas vezes vai buscar coisas que a gente nunca se deparou, né? Então, a gente precisa sempre estar estudando, realmente buscando, né? Então, é isso, gente. É só agradecer às meninas pela exposição e dizer à Bruna que você não está só, Bruna. Existe um grupão enorme de gente que está buscando fazer essa psicologia escolar numa perspectiva institucional, preventiva, né?
É isso, gente. Bom dia a todos e todas. Manu, só rapidinho, né? A gente está acolhendo o Bruno agora, viu, Bruno? Você não está sozinha, sinta-se acolhida pelo grupo, né? E no nosso grupo tem uma colega nossa que trabalha, né, no contexto técnico também, né? Na escola técnica. Então, como o Manu falou aqui, porque ela que vai fazer o fechamento, então, para não. Já passou do horário. Não sei se você já passou o seu e-mail, né? Que o Manu falou, né? Para você. Pronto. Aí a gente pode ver justamente, né, essas orientações, digamos assim, iniciais, mas já tem um leque aí de indicações, né, que você pode, e é justamente se fortalecendo pela leitura. É assim que a gente começa. Você viu que a minha formação não era clínica, né? Então, foi necessário, não era escolar, era clínica, então foi necessário realmente entrar no grupo, a gente estudar, discutir bastante para hoje, né, conseguir trazer, né, essas práticas para aqui, para vocês. Então, com calma, né, aí com a leitura, né, se fortalecendo com o grupo, aí a gente vai conseguindo, tá bom? Desculpa, era só isso. Pronto, Manu. Bem, eu vou tentar ser bem breve, né? Agradecer a fala das colegas. Rafael é uma querida, ela fez muito parte desse meu processo, né? Da formação continuada. Ana Rogéria também, Maria Auxiliadora, que agora está participando esse ano. Então, assim, são muitas construções, são muitas trocas. E, assim, eu queria destacar na fala de auxiliadora a questão do conselho. Então, assim, desde o ano passado, Girlene entrou como integrante, né, dessa formação continuada e, assim, deu uma visibilidade enorme, né, nessa questão da psicologia escolar. Então, assim, quando a gente... Porque a gente sabe que o Conselho Regional, ele não é formativo, né? Ele não é fiscalizador. Então, mas mesmo assim a gente consegue contribuir através de uma coisa ou outra, de documentos elaborados, de orientações, das lives que foram realizadas o ano passado e esse ano também foram realizadas, né? Então, assim, perceber o quanto é importante essa presença de Girlene, né, que ela é presidente dessa comissão, nesse curso de formação continuada. Inclusive, foram as lives as que bombaram, como diz, né, foram as que mais tiveram pessoas, inclusive até a gente sofreu ataques, né, devido a essa publicização, né, desses espaços, que através do Conselho Regional a gente tenta abrir caminhos, né, para que mais pessoas conheçam sobre essa psicologia escolar crítica, né, contra em relação a esse fazer contra-hegemônico, que a gente sabe que é difícil, tipo, se Bruna chegasse hoje lá na instituição que ela trabalha e dissesse, olha, a partir de hoje meu trabalho funciona assim, então a gente sabe que não é bem assim, é todo um processo, é uma construção, né, então, como Soraya comentou, é uma tomada de consciência na qual eu também tive, né, e que, assim, todas as pessoas que vivenciam a questão da formação continuada também têm. E o que eu falo muito da formação continuada, e uma coisa que me marca muito, é quando a gente trabalha em cima da perspectiva de Mário Araújo, que ela fala nessa questão da perspectiva de sucesso, né? Então, você abandona uma vivência que você tem de estar no fracasso, de estar o tempo todo falando daquilo que o psicólogo escolar não faz, pelo contrário, isso eu aprendi com a professora Fabíola, né? Não, a gente não precisa estar dizendo o que ele não faz, a gente tem que dizer o que ele faz, né? Porque a partir do momento que a gente diz, olha, é assim, está amparado aqui, olha as referências técnicas, né? Então, aqui diz que o meu fazer é dessa forma. Então, isso vai contribuir, vai te fortalecer enquanto profissional e, inclusive, enquanto as suas ações, né? Então, assim, não adianta também a gente ter uma visão romantizada, nem eu, nem as meninas, dizer que em nenhum momento, assim, chegam demandas, né, clínicas para a gente e isso acontece de fato, mas assim, como a gente já tem construído, como a gente já tem estabelecido, com a nossa perspectiva de atuação, então a gente sempre usa aquele cardzinho, a gente sempre usa aquele material já construído para que a gente possa estar refletindo em relação a esse papel, né, a importância desse papel. Então, assim, uma vez a professora Fabíola até comentava, se você que ela tinha escutado em algum momento, que das especificidades, né, das profissões. Então, assim, em relação ao médico, não existe
essa mistura, né? Então, assim, se você precisa de um ortopedista, você não vai no dermatologista. Do mesmo jeito, a psicologia escolar, ela tem a sua especificidade, né? Então, cabe a nós, profissionais, estar mostrando como é se fazer, porque as pessoas realmente, elas não conhecem, ela conhece aquela visão ainda ultrapassada, né, historicamente construída, de que o psicólogo, ele estava ali para segregar, né, para qualificar, né, os alunos. Então, assim, eu digo a você que até um ano antes de eu entrar no serviço público, o município no qual eu trabalho, ele ainda lidava com classes especiais, né, então, assim, foi muito importante, assim, essa construção dessa vivência, principalmente, né, nessa parte da educação inclusiva, né, desse fazer profissional dentro dessa perspectiva inclusiva. E, assim, eu queria agradecer a todos, né, a essa participação, e, assim, eu até me arrepio, né, quando eu vejo que isso realmente provoca diálogos, porque a nossa intenção é essa, né, e discutir um pouco sobre como essa formação ela contribuiu para que a gente pudesse tomar nossas ações. Lembrando que essas ações que foram destacadas aqui, elas são recortes, né? Elas não são todas as ações, até porque, como Maria Auxiliadora falou, a escola ela é complexa, né? Então, é o tempo todo acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, é algo que são várias ações que são realizadas, mas que a gente precisa, até devido ao tempo, trazer recortes, né? Então, assim, eu queria agradecer a todo mundo. Agora eu vou dar a fala aos outros colegas. Obrigada. Obrigada, Emanuele. A Janine vai dar a sua última fala e depois Gabriel vai finalizar. Passamos um pouco do horário, certo? Isso. A gente pede desculpas por isso, mas já agradecemos, né, esse momento realmente de muito crescimento para todas nós. Manu acabou falando aí muitas coisas significativas em relação à fala de auxiliadora, eu tinha feito algumas considerações aqui. Eu acredito, auxiliadora, que nós temos um perfil, né? Essa gestão tem um perfil formador. Então, a gente estuda muito, está pesquisando muito. Então, isso dá um caráter ao Conselho Regional de formador, embora não seja essa a função, né? Mas acabamos colocando isso e realmente a visibilidade foi muito importante para a categoria, foi muito importante para a atuação do psicólogo escolar, né? Muito, muito mesmo. E vamos seguir em frente, né? Acredito que outras e muitas coisas boas virão por aí, tá? E, Bruna, eu fiquei tão feliz com a sua fala, muito, porque nós, em algum momento da nossa vida, do nosso contexto histórico, atuante na escola, já vivemos essa situação, né? Já vivemos e ainda vivemos alguns momentos hoje. Mas é isso, essa inquietação que você sentiu, ela é muito importante, ela é impulsionadora para que você possa buscar realmente agora novas estratégias, novos conhecimentos e levar a psicologia escolar, né, para dentro do contexto que você está trabalhando. E conte conosco, mesmo à distância, a gente pode estar aí compartilhando os saberes que nós descobrimos, tá bom? Um abraço para você, para todas aqui, todos. Muito obrigada, foi muito rico esse momento. Bom, gente, devido ao horário, né, a gente dá encerramento aqui, mas eu queria pedir para que quem pudesse ficar, para a gente tirar um print, né, para fins de recordação. Eu vou parar aqui a gravação rapidinho, enquanto, se alguém quiser ligar a câmera, pode se organizando aí. Calma aí. Então, a gravação.